Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, eu vim aqui gravar um vídeo de agosto de 2023, hoje é dia 5 de setembro, são 7h30 mais ou menos da noite. Vamos lá. Foi meio difícil, né? Teve as famosas 13 quedas na sequência, tudo aquilo ali. Vou falar um pouco sobre isso. O Ibovespa fechando, caindo uns 5, um pouco mais de 5% do mês, mas ainda tem uns 5,5% de alta no ano. Quem apanhou de verdade foi o SMLL, aquele índice de small caps que a gente sempre olha. Esse caiu 7,4% no mês, mas ainda está subindo mais que o Ibovespa no ano, subindo 8% no ano. A gente caiu, definiu um pouquinho, caiu um pouco menos que o índice, não estou muito feliz com isso não, mas pelo menos caímos um pouco menos que o índice. Caímos 4,5% no Corações e 4,3% no Long Bias, no Prev. Com isso, no ano, a gente está ganhando com alguma folga. O Em Corações sobe ainda 10,2% até o final do mês passado. O Long Bias quase 11%, 10,8%. E o Prev um pouco melhor, um pouco acima de 12%, 12,2% no ano. Pois é, né? Foi no mês do famoso corte esperado dos juros. Vocês acharam que era só cortar a Selic que a bolsa ia subir, né? Bom, é o que eu brinco, quando todo mundo no mercado espera uma coisa, acaba acontecendo o exato oposto, tá? Mas eu acho que dessa vez não tem muito a ver com a gente não, tá? Tem algumas coisas que eu acho que explicam esta queda no mês, apesar do juro. A primeira coisa é que, na verdade, a bolsa não tem nada a ver com o Selic. Ela tem muito mais a ver com a curva de longo prazo. Com a curva longa, tipo esse gráfico na tela agora, que parece complicado, mas é simples. Eu já mostrei aqui outras vezes. Em mostarda aí com um asterisco, né, meio exótico aí, essa aí é como é que estava a curva de juros nossa no dia do Copom. O que significa? Cada pontinho aí, dos asteriscos aí, é o juro do dia do Copom, que é dia 2 de agosto, no começo do mês, até a respectiva data. Por exemplo, 3 meses ali, veio o 3M ali embaixo, você vê que estava mais ou menos ali no 13,2, alguma coisa. Significa que o juro daqui, que o mercado precifica de hoje, até daqui a 3 meses é isso, é 12 e pouco. Você pega 10 anos lá na frente, o amarelinho aí é tipo 11, 10,70 mais ou menos. Então significa que o juro de hoje até lá, até 10 anos, o mercado precifica como 10,70. Pois bem, a curva verde com bolinhas aí é a curva de juro hoje, e a laranja é a curva de juro no dia do Copom. Repara o que aconteceu desde então, né? A curva curta, que são os vértices mais curtos, aí à esquerda no gráfico, né, que eu até fiz uma setinha meio tosca e verde, vocês vão perceber que a curva curta ela fechou, ou seja, os juros de curto prazo caíram, mas os juros de longo prazo, ali a partir de 2, 3 anos, hoje são maiores do que eram no dia do Copom, que é o que o mercado está precificando. A curva longa abriu, que é o que a gente fala no jargão de mercado. E vou contar uma coisa para vocês. A bolsa tem muito mais a ver com os juros longos do que com os juros curtos. Porque quando a bolsa, que são as empresas, né, quando a gente compra, quando a gente calcula quando elas valem, a gente traz a valor presente os fluxos de caixa de hoje até a perpetuidade das empresas. Ou seja, quanto mais caixa no longo prazo, mais o juro longo que importa. É por isso que a bolsa caiu. E até relembro um outro gráfico que eu tem até a brincadeira, que é o gráfico ocupado, mas não é, que é esse que eu sempre mostro, que é esse da tela agora. No eixo X, né, é o janeiro 31, que é o juro de hoje até, na verdade, de cada um dessas datas, desses pontinhos, até janeiro 31, ou seja, juro longo. E no eixo vertical é o SMLL, o tal do índice de small caps que a gente mostra. O que aconteceu nesse mês? Esse gráfico andou mais ou menos ali na linha amarela que eu fiz aí. O ponto vermelho é hoje. O SMLL de um pouco abaixo de 2,200 para um juro de 11,20. Então, assim, meio que caiu justo, né? Caiu essa diagonal de juro contra a bolsa, que é o normal. Porém, aí essa linha verde que eu fiz aí, para o mesmo juro de 11,2 no janeiro 31, que hoje o SML está um pouco abaixo de 2,200, o SML já teve do 2,600, ou seja, 20% acima. Ou seja, a gente caiu meio que justo, mas a boa notícia é que ainda estamos extremamente baratos. Então a pergunta que a gente tem que trazer aqui e conversar é: por que o juro longo abriu, né? E trazendo a bolsa para baixo? O que aconteceu, né?
Então, sendo bem honesto, sei lá, não sei. Na verdade, tem muito pouco a ver com o Brasil, tá? Eu acho que tem mais a ver com lá fora. Por aqui eu acho que tudo continuou indo bem. O Haddad continua batendo na tecla que a gente vai zerar o déficit. Algumas reformas estão andando. O PIB veio essa semana agora de novo melhor que o esperado, né? O agro caiu bem menos que o pessoal esperava. Foi 0,9, né, que veio contra 0,2 esperado. Aliás, se a gente não crescer nada no segundo semestre, a gente já anualiza mais de 3% de crescimento, que é muito acima do esperado. Mais um ano muito melhor que as expectativas. Então, o que aconteceu se não foi no Brasil, né? Eu acho que a explicação está mais lá fora. Para começar, esse gráfico agora é o mesmo gráfico que eu mostrei de Brasil, só que nos Estados Unidos, na tela agora, você vai perceber que aconteceu a mesma coisa. O juro longo lá subiu, e parece pouco, né, esses 20 bips, 0,2%, mas isso em 20 anos, em 30 anos que a curva mostra, é muito, é bastante, tem bastante impacto. E por que isso subiu lá fora também é difícil saber, tá? Tem um monte de motivo provável, mas todos fracos, eu não sei. Pode ser só coisa técnica de mercado mesmo, mas só para citar alguns, teve o downgrade da Fitch, né, nos Estados Unidos, porque com preocupações fiscais por lá, de AAA para AA mais, mas acho bem besteira, acho que isso não justifica não. Também teve uma coisa que a gente monitorou bastante aqui, que é a venda dos que a gente chama dos CTAs, né, que são os fundos quantitativos, sistemáticos por lá, enfim, sei lá, acho que um monte de pequenas coisas, e um mundo um pouquinho mais arriscado, tem a história da China que eu vou falar daqui a pouquinho, fez com que esses juros longos lá abrissem. Mas o fato é que se o mercado espera grandes recessões por lá, que eu acho que não espera mais, mas se esperasse, esse juro tinha cair e não subir, tá? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho dessa história de expectativa de recessão por lá, que eu acho que é um tema legal pra gente trazer aqui. Lembrando que eu sempre já falei em outros vídeos, qualquer dia eu falo de novo aqui também, a tal da teoria do dólar, smile, né? Pro dinheiro vir pro Brasil, a gente não pode estar com os Estados Unidos muito aquecido, que é uma ponta de cá, e nem 2008 muito fraco, hard landing, né? Então pra gente o melhor é o meio aqui, né? Então olhar para o que está acontecendo na recessão, nas expectativas de recessão por lá é bem importante. Esse gráfico na tela que eu coloco agora é aquela pesquisa que eu já trouxe outras vezes do Hartnett, do BofA, do Bank of America, que ele faz com vários gestores do mundo inteiro, até eu respondo, imagino. E essa pergunta específica é: qual é o percentual dos gestores você acha que não vai ter uma recessão nos próximos 12 meses? Né? Então, menos isso é o que a galera que acha que vai ter. Então, olha que interessante, volta quase um ano atrás, né, novembro do ano passado, 88% dos gestores do mundo inteiro, eu inclusive, tá? Achava que ia ter uma recessão nos próximos 12 meses. Então é bom essa recessão correr, né? Porque a gente está quase chegando em novembro e não tem nenhum sinal, muito pelo contrário. Foi um call que o mundo inteiro errou e que é muito bom pra gente, né? Pro Brasil. E agora o gráfico aponta aí é menos, né? Pessoas acham, hoje é mais ou menos uns 60% das pessoas. Beleza. Acho que o principal motivo de que a galera tem revisto esses números para acreditar um pouco mais no tal do soft landing, né, que é a economia melhorar aos poucos, são os dados de trabalho. Então eu trouxe algumas coisas para vocês aqui. É a grande preocupação do Banco Central por lá. Lembrando que há pouco tempo atrás a gente ouvia muito esse papo, né, que tinha 2 candidatos por vaga de emprego nos Estados Unidos, tudo aquilo ali, e que esse ambiente era altamente inflacionário, e o Fed ia ter que reagir para jogar a economia pro buraco, para isso melhorar, enfim. Agora, será que vai? Vamos ver. Né? Primeiro, um gráfico muito interessante do Hatzius, do Jan Hatzius, da Goldman, que aliás reviu hoje. Hoje eles estão no relatório revendo a chance que ele espera de recessão para os próximos 12 meses de 20% para 15%. Ou seja, ele está bem mais otimista que o consenso, que como eu mostrei no gráfico anterior, ainda está por volta de 60%. Mas o gráfico que eu quero mostrar é esse na tela agora. Que é sobre emprego. À esquerda, esse gráfico que sobe, depois começa a cair devagar. Isso aí é o tal do gap, ou seja, o número de empregos menos o número de trabalhadores. Já essa subtração, né? De acordo com diversas métricas, JOLTS, eu olho bastante esse JOLTS aí, e perceba que esse gap, né, essa diferença entre o número de empregos e pessoas procurando, tem consistentemente caído devagar, o que é ótimo, para o equilíbrio da inflação de salários. Se tem muito mais vaga do que gente procurando, você tem a tal da inflação de emprego, tem que pagar mais, né? E repara que no gráfico da direita,
que é exatamente o salário, né? A inflação de salários, na verdade, né? Variação percentual no ano, repara que já está também acomodando, né? Isso aqui é bem interessante porque é exatamente isso que o Fed está olhando, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que olhar hoje. E até trouxe um outro gráfico, na verdade que é a mesma coisa agora na tela, esse gráfico aí, quem fez foi o pessoal do J Safra. Enquanto no gráfico anterior tinha a diferença, né, o gap já era a diferença entre empregos e que estava procurando, esse aqui não, são as duasinhas separadas, né, de oferta de mão de obra em azul e demanda por trabalhadores em vermelho. Repara que a oferta de mão de obra, isso desde 2001, esse gráfico, né, estava sempre acima, teve um momentinho ali entre 2017 e 2020 que a demanda passou. Aí esse gráfico, a demanda passou bastante, né, esse gráfico estava bem, a distância entre o ponto vermelho e o ponto azul ali em 2022 estava bem grande e isso começou a convergir. Isso é muito importante, esse gráfico fica bem fácil de mostrar. E isso aqui é muito relevante para saber se o Banco Central, por lá, vai continuar ou não seu ciclo de aumento, que é o que faz a gente pensar que não, né? Esse gráfico acomodando, eu acho que não precisa de mais muito juro por lá e dá para a economia lá acomodando no ritmo devagar, sem precisar jogar tudo pro buraco, que era o que muita gente pensava. E aí, voltando na mesma pesquisa do Harnett, lá que foi mais ou menos no meio do mês, a expectativa de no lending começou a aparecer como esse gráfico na tela agora mostra, né? Significa olha lá, o no lending, que era quase irrisório, que as pessoas achavam, já foi para 9%, né? Que eu sei que parece pouco ainda, mas esse no lending, acreditar que a economia nem vai para uma recessão assim, é bem relevante. E sendo bem prático para a gente aqui, que é o que importa a nossa bolsa, se vai subir ou não, o no lending seria ótimo, é óbvio, mas assim, soft lending está ótimo também, então a soma dos dois, o hard lending é o que está diminuindo, a chance de a economia para um buraco é o que o pessoal está esperando menos agora. Legal? Outro motivo para nossa bolsa aqui ter sido fraca nesse mês é a China, né? Esse gráfico na tela agora, só para mostrar, olha que curioso, né? Em branco ali, que é onde está essa setinha amarela que eu fiz, é o FXI, que são é um ETF, né, é um fundo que engloba as empresas grandes chinesas, as large cap chinesas. E em laranja acima é o EWZ, ou seja, a nossa bolsa em dólar. Repara que eles andaram igualzinho, os dois caíram até meio do mês ali, depois se recuperaram um pouco, igualzinho. E aí a turma aqui fica achando que a gente caiu por causa de política, de alguma coisa, que o gringo tirou dinheiro do Brasil, blá blá blá, nada a ver, tem muito mais a ver com uma conjuntura global, tem nada a ver com aqui continua muito bem. E aí, continuando sobre China, que é importante, né, se eles andam juntos, como eu acabei de mostrar, tem uma coisa que eu não consigo provar, tá? É um achismo meu, uma opinião minha, mas eu vou compartilhar com vocês aí, vamos ver se vocês discordam de mim, fala aqui nos comentários embaixo, sei lá, não tem como eu provar, mas sabe que quando a gente fica vendo a imprensa brasileira falando um monte de coisa, fala aquilo e tal, e a gente pensa, nossa, essa notícia é muito enviesada, caramba, esse veículo X aí é muito governista, puxa saco do governo, caramba, aquele veículo Y é muito oposição sempre. A gente sabe aquela facilidade que a gente tem para pegar os vieses da nossa imprensa local aqui? Pois é, eu tenho a teoria que a imprensa americana, especialmente a americana, é extremamente visada anti-China e a gente não percebe, sabe? A gente fica olhando para aquelas notícias e acha, meu Deus do céu, Evergrande, meu Deus do céu, tudo vai quebrar, tá emburacando. E sei lá, não estou falando que as coisas estão tranquilas na China de forma alguma, mas talvez não seja tão ruim. Esse é meu ponto, e a gente fica bem esperto com isso. O Gavi Cal, né, que é do Louis Vincent Gavi, é um time de análise que tem anos, ele morou lá há muitos anos, na China, então eu gosto muito de ler quando fala sobre China. Eu até acho que eles têm um viés mais pró-China, mas enfim, eles trouxeram um relatório no meio do mês, que até fez o mercado mudar um pouquinho de opinião, que mostra diversos motivos de porque lá não está tão ruim como a gente tem lido nas notícias. Tem coisas super simples de pensar, né? Por exemplo, a ação dos bancos, né? A ação dos bancos de um país é um excelente indicador antecedente de se a economia está emburacando demais ou não. Só para vocês lembrarem,
Os bancos americanos começaram a ir mal, sei lá, no começo de 2008, tá? Muito antes da quebradeira geral. E só para dar um exemplo, os bancos chineses, as ações estão lá, ok, não tão péssimos, não. E tem mais um monte de outras coisas que ele mostra no gráfico, mas o que mais chama a nossa atenção é que essas notícias péssimas não pararam de vir, e lá para a segunda semana do mês elas pararam de fazer preço, muito pelo contrário. O minério foi de 100 para 115, o petróleo continuou subindo também, mas também não foi só isso. O gráfico do cobre é igualzinho esse que eu mostrei na bolsa anterior, ou seja, apesar das notícias ruins continuarem vindo, o mercado não melhorou bem. Isso é uma coisa que a gente fica super esperto, e um dos motivos é que a China, isso a gente já falou no mês passado, é que a China meio que virou o barco dela, né, que é o transatlântico dela, né, de um ambiente restritivo para um ambiente expansionista, seja cortando juro, ou seja, dando incentivos pontuais, igual a gente viu bastante nas últimas semanas aí. E não foi nada bazuca, e ninguém espera que seja, mas quando eles fazem isso, não é, sabe, um pouquinho e para, ele vai indo um tempão e tal. E é por isso que a gente gosta, né, disso, e é por isso que a gente tem até um pouquinho mais que 20% do fundo em commodities, tá? E aí, só para terminar, assim, né, eu queria concluir, eu sei que não é muita novidade que eu vou falar, é uma coisa que eu tenho repetido bastante, mas é porque eu tô tão otimista com o tal do ciclão, né? Não com o ciclinho beleza, a gente vai pilotar. Até no vídeo passado, eu tô até meio chateado comigo de não ter defendido mais esse mês, porque no vídeo do mês passado eu falei que o ciclinho já tinha dado, que ia precisar de dinheiro novo, quem me acompanha lembra. Mas, no ciclão, eu continuo extremamente otimista, porque o que fez nossa vida aqui na Encore ser tão difícil, sei lá, nos 2 últimos anos, né? Juro para cima no mundo inteiro ao mesmo tempo, né? E lembrando que o juro é a gravidade dos preços, né? Se ele está alto, isso puxa os preços para baixo. Se ele está baixo, os preços melhoram, né? Tivemos um mundo hawkish, né? Que é contracionista, restritivo nos últimos 2 anos. Foi isso que fez nossa vida ser muito difícil, que foi uma consequência do Covid, né? Os países todos dando incentivos ao mesmo tempo, fez um ambiente inflacionário no mundo ao mesmo tempo e todo mundo aumentando o juro ao mesmo tempo, o que espero que nunca aconteceu, espero que a gente nunca mais passe por isso de novo, porque meu Deus do céu. Mas qual que é a grande boa notícia? É que esse ciclo de restritivo de aperto para trás acabou. O que fez a nossa vida ser péssima nos últimos 2 anos é o que vai ser bom nos próximos dois, né? Estados Unidos, a gente acabou de falar, os dados estão acomodando. Se tiver mais aumento, é 1 de 25, sei lá, que não muda nada. Europa, no mês passado, a gente falou a mesma coisa. China, acabamos de falar, né? A gente já entrou no modo expansionista. Países que começaram antes seu ciclo, como o Brasil, como o Chile, já estão cortando até mais que esperado. O Chile acabou de cortar de novo hoje mesmo. Então é isso. A China dando estímulo, enfim, é um mundo que saiu de um contracionismo para um expansionismo, e essa notícia não poderia ser melhor para a nossa bolsa aqui. Aí você tem o Brasil, que está entregando na atividade um PIB muito acima do esperado. A inflação converge, já iniciou seus cortes de juro. É um país que a gente reclama, assim, respeita contrato, é um bom nível institucional, e além de tudo, quando você olha, está negociando abaixo, tá entre 1 e 1,5 desvio padrão nos valuations das empresas, abaixo da nossa própria média. Que assim, se o juro cair para um nível normal, abaixo, né, se o ciclo for bom, não é que a gente vai negociar na média, a gente vai negociar acima da média. Então tem tudo isso para capturar. E quando você olha os outros mercados emergentes, estão caríssimos. O México está caro por causa do nearshoring, a Índia está caro. Aí tem todos os outros que não são mais investíveis, tipo Rússia. Até a própria China, que é difícil, né? Enfim, eu olho para isso tudo tem como não ficar bem otimista com o ciclão e com as nossas empresas por aqui. É isso que eu vou ficar pregando aí no celular. E de novo, não é um ciclinho, né? Eu acho que vai ser uma coisa que vai durar bastante. Essa é uma notícia super boa. Bom, entrando na nossa carteira para terminar, a gente está quase 100% comprado, né? Óbvio, com esse discurso, tanto no Encore Ações quanto no Encore Long Bias. Tivemos adições nos 2 fundos que a gente nunca teve, né? 2 empresas que a gente nunca teve. Uma delas é a Oncoclínicas e a outra é Intelbras, as 2 posições pequenas, que a gente já tem estudado bastante, já gosta, mas a gente não fica confortável em ter muito, então ainda são posições pequenas.
E além dessas duas adições, a gente aproveitou esses barulhos recentes aí de imposto para aumentar um pouquinho a posição de Vivara e Soma. E a gente tinha, a nossa segunda maior posição do fundo até poucos dias atrás era Aliança e Sonai. A gente ainda gosta bastante, mas a gente diminuiu um pouquinho, trocou um pouquinho dela por Iguatemi, que a gente gosta também. Então, no mesmo setor, a dinâmica é parecida, é só um pouco menos de concentração numa tese só. De reduções, a gente zerou o Itaú. A gente gosta, mas a gente acha meio boring. A gente acha que tem coisa melhor para ter na bolsa agora. E Energisa. E a gente continuou com as outras posições, até aumentamos um pouquinho a Eletrobras. O fato é que a carteira continua bem equilibrada. A maior posição continua sendo o Mercado Livre, que foi super bem, né? O resultado foi super bom. A gente tem ainda mais ou menos perto, um pouco menos de 50% da carteira em casos super defensivos, como Eletrobras, Equatorial, Sabesp, os shoppings, como eu falei, Rumo e outras. Do lado das atacantes, a gente tem algumas, né, como Vamos, TOTUS, a Vivara e a própria Soma, que eu falei também, contrabalanceado com um pouco mais de 20% de commodities, que me deixa confortável, né? Que é bem contrabalanceado. Os commodities são um bom balanço para as atacantes. Nas commodities, a gente tem 3 teses de petróleo, que é PetroRio, 3R e Petrobras, e temos Vale, como eu falei, que se beneficia desse ambiente de China que eu comentei. É isso, é uma carteira tranquila, equilibrada, comprada sim, mas que certamente vai se beneficiar dessa queda de juro, desse mundo mais expressionista, apesar de que lembrando que a gente é micro, a gente foca ação por ação aqui, sempre de olho nos resultados específicos de cada empresa. Então é isso, galera. Sobre a empresa, para terminar, a gente segue animado, a gente está recebendo aporte todo dia por aqui, a gente cresce devagarzinho, mas já estamos no nosso all-time high de patrimônio líquido. Isso motiva muito a gente a trabalhar bastante. É isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança e até o mês que vem.